Uma pergunta que tem chegado muito no Clube do Hardware é: como eu faço para substituir o processador do meu notebook? E aí, quando a gente questiona o usuário um pouco mais a fundo, a gente vê que, na verdade, o problema dele é que ele está achando o notebook lento. E tem ainda, então, essa ideia ultrapassada e equivocada que, para tornar uma máquina mais rápida, é necessário trocar o processador da máquina por um processador mais rápido ou mais moderno. Então, existem duas coisas que você pode fazer no seu notebook para aumentar o seu desempenho antes de tentar a substituição do processador. Então, vamos falar sobre essas duas opções. A primeira opção é aumentar a quantidade de memória, de RAM, né? Então, muitas vezes a gente vê que o notebook do usuário tem 4 GB de memória ou até às vezes apenas 2 GB de memória, né? E hoje em dia esses valores são considerados extremamente baixos. Então, a primeira alternativa que você tem para aumentar o desempenho do seu notebook é colocar mais memória RAM. Colocar, por exemplo, 8 ou idealmente 16 GB de memória RAM, né? Quanto o seu notebook vai suportar, que tipo de memória você vai ter que instalar e quais são as opções, isso vai depender do modelo do seu notebook. A gente não tem como dar uma dica que valha para todos os modelos que estão no mercado, porque cada modelo vai ser um pouco diferente. O que a gente pode dizer é o seguinte: em alguns modelos de notebook vai existir um slot, um soquete de memória disponível, vazio, onde você pode comprar mais memória e instalar uma segunda plaquinha de memória nesse soquete que está liberado. Em outros não vai existir esse soquete de memória adicional e você vai ter que então tirar a plaquinha de memória que existe no seu notebook e substituí-la por uma plaquinha com mais memória, tá? Como isso é feito, também foge ao escopo desse vídeo em particular, né? Se você tem dúvida para saber qual opção que você tem no seu notebook, basta ir no Clube do Hardware, na seção de notebooks, abrir um tópico lá. No título você coloca: quero instalar mais memória no meu notebook, coloca a marca, um modelo e descreve então o que você quer fazer. Tenho um notebook com tantos gigabytes de memória, gostaria de colocar tanto, quais opções eu tenho, e a gente te ajuda lá no Clube do Hardware. A segunda opção de melhoria do seu notebook que você tem é a instalação de um SSD. Você colocando um SSD no seu notebook, você vai sentir uma grande diferença no desempenho. O seu notebook vai ficar muito mais rápido, especialmente para ligar, tá? Então, o SSD é uma unidade de armazenamento que utiliza memórias do tipo flash, memórias que são eletrônicas, diferentemente do disco rígido, que é um dispositivo mecânico. E, em particular, no caso de notebooks, que o disco rígido de notebook é um disco rígido de menor desempenho comparado aos modelos para computadores de mesa. Os modelos para computadores de mesa giram a 7.200 RPM, mas os HDs, os discos rígidos para notebooks, giram somente a 5.400 RPM. Isso é feito para economizar a duração da bateria, mas diminuir o desempenho da unidade. Então, você instalar um SSD no seu notebook vai aumentar o desempenho consideravelmente. Então, aqui mais uma vez, o que você vai poder fazer no seu notebook vai depender da marca e do modelo. A gente não tem como dar uma explicação precisa nesse vídeo, porque a gente não sabe qual é a marca e o modelo de notebook que você particularmente tem. Mas você tem basicamente duas opções. A primeira é se o seu notebook tiver um slot chamado M2. Tá? Então, na página de suporte do fabricante, normalmente vai estar listado se o seu notebook tem ou não esse tipo de soquete, esse tipo de slot, esse tipo de encaixe chamado M2. Se ele tiver, basta comprar um SSD M2 compatível com o tamanho que você tiver disponível lá e instalar esse SSD M2 nesse slot, tá? Como você vai saber se o seu notebook tem ou não tem um slot M2? Mais uma vez, indo no site do fabricante, na página de suporte, ou então indo no Clube do Hardware, na seção de notebook, abrindo um tópico, perguntando: meu notebook, marca e modelo, tem soquete M2? E aí descreve no texto: eu tenho um notebook, marca, modelo tal, quero instalar um SSD, gostaria de saber se ele tem ou não um soquete
M2. Se o seu notebook não tiver um soquete M2, a solução que você tem é substituir o seu disco rígido do notebook por um modelo de SSD no formato de 2,5 polegadas. Tá? Então existem modelos de SSD que têm o mesmo formato físico de um disco rígido, então você pode substituir um pelo outro. Eu já fiz um vídeo aqui no canal do Clube do Hardware no YouTube com um tutorial mostrando como fazer essa substituição. Tá? Então é só pesquisar, eu deixo aí o link para vocês. É importante notar que após instalar um SSD no seu notebook, você vai ter que instalar o sistema operacional e os programas nesse SSD. Mesmo no caso onde você não substituiu, né, o disco rígido pelo SSD, ou seja, você instalou o SSD num slot M2, você vai ter então 2 unidades de armazenamento, o SSD e o disco rígido antigo. Se você não fizer nada, os programas e o sistema operacional vão continuar sendo carregados do disco rígido. Então você vai precisar copiar o sistema operacional e os programas do disco rígido para o SSD e mudar a configuração no notebook para que o sistema operacional seja carregado do SSD, ou seja, a unidade de armazenamento principal passe a ser o SSD e não mais o disco rígido. Então, se você quiser saber como isso é feito no seu modelo de notebook em particular, abra um tópico no Clube do Hardware, no setor de armazenamento, no subsetor de discos rígidos e SSD, perguntando como faço para transferir os programas e sistema operacional do disco rígido para o SSD no meu notebook, marca tal, modelo tal. E aí, no tópico, você descreve, né, o que você fez e que você quer também substituir a ordem de boot. Né? Você quer passar a dar boot, carregar o sistema operacional através do SSD do notebook. E a gente te ajuda lá, te auxilia. A terceira e final opção que você tem é a tal substituição do processador do notebook. Mas é uma opção que eu particularmente não recomendo para o usuário final. Por quê? Tá? Porque a maioria dos notebooks, especialmente se você estiver tendo problema de desempenho, significa que provavelmente o processador que você tem no seu notebook é um processador de entrada. E na maioria das vezes, em notebooks de entrada, o processador é soldado diretamente na placa-mãe do notebook. Então você não vai conseguir trocar o processador. Você não vai conseguir substituí-lo. Então é uma opção que não existe. Tá? Então, esse é um mito um pouco dos usuários, sem o devido conhecimento técnico, sem essa informação, de achar que você simplesmente pode pegar o seu notebook e trocar o processador que nem você troca num computador de mesa. Tá? Isso não é possível na maioria dos notebooks porque o processador é soldado diretamente na placa-mãe, ou seja, não tem um soquete de encaixe, não tem um encaixe que nem em computador de mesa. Em alguns modelos de notebook, existe realmente um processador que é instalado em forma de soquete, que você pode substituir o processador. Mas essa substituição não é tão simples como instalar mais memória ou instalar um SSD ou mesmo substituir o disco rígido, o HD do notebook por um SSD. Então, por isso é uma opção muito avançada que você vai ter provavelmente levar o seu notebook para um técnico com experiência para fazer isso, né? E a dificuldade é encontrar um processador compatível com o seu notebook no mercado nacional. Essa é uma outra problemática, né? E a que preço e tal. Tá? Então, muitas vezes, você instalou mais memória, né? Você colocou 8 ou até mesmo 16 GB de memória no seu notebook, colocou um SSD e ele continua lento, continua com essa sensação de lentidão, então é melhor você vender o seu notebook como está e comprar um novo notebook, tá? Porque essa substituição do processador não é uma tarefa tão trivial. Então é isso, espero que você tenha gostado das nossas dicas de hoje. O Clube do Hardware é um dos mais antigos, mais conhecidos e maiores sites sobre tecnologia do Brasil. Estamos no ar desde 1996. Não deixe de acessar e se cadastrar em clubedohardware.com.br. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal.